Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luana. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é veterano, seja bem-vindo de volta. Lembrando que este canal é um canal cristão voltado para abençoar as vidas, para que juntos nós possamos crescer em graça e conhecimento de Deus. Então, se esse é o seu desejo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 2023, nós estamos comemorando 506 anos da Reforma. E eu preparei esse vídeo com muito carinho, falando um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. Hoje nós comemoramos 506 anos da Reforma, mas vale lembrar que a Reforma teve os seus primeiros passos uns 100 anos antes, lá com John Huss, Savonarola, entre outros que são chamados de pré-reformadores. Eles começaram a combater as heresias que haviam se instalado na igreja, mas infelizmente eles foram mártires que abriram caminho para o que haveria de acontecer. John Huss, quando estava para ser queimado em praça pública, ele falou: "Hoje vocês matam um ganso, mas em 100 anos nascerá um cisne que não poderão matar." Acreditamos que ele estava se referindo, profetizando a Martim Lutero. Mas a reforma propriamente dita começou em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero, um professor e monge, publicou um documento que chamou de 95 Teses. O documento era uma série de teses e ideias sobre o cristianismo, em que ele convidava as pessoas para debaterem com ele essas ideias, que eram controversas porque contradiziam diretamente os ensinamentos da Igreja Católica. As declarações de Lutero desafiaram o papel da Igreja Católica como intermediária entre as pessoas e Deus, especificamente tratando-se do sistema de indulgências que, em partes, permitia que as pessoas adquirissem um certificado de perdão pela punição dos seus pecados. Lutero argumentou contra a prática de comprar ou ganhar perdão. Ao invés disso, acreditava que a salvação era um dom de Deus, através daqueles que têm fé. A ruptura desencadeou guerras, perseguições e a chamada Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, por meio da catequização de pessoas através dos jesuítas e da reativação do Tribunal da Inquisição e da proibição de certos livros. Não foi uma inovação, mas uma volta às Escrituras. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, a qual estava pesquisando nos artigos dele, o movimento da Reforma Protestante rompeu com os desmandos do papado e com os desvios doutrinários da igreja. Também a reforma não foi uma inovação da igreja, mas uma volta às Escrituras. O seu propósito foi fazer uma correção de rota e seguir pelas mesmas pegadas trilhadas pelos apóstolos. A reforma, meus queridos, colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade. A verdade de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que devemos rejeitar decisivamente todas as outras doutrinas que não estiverem amparadas pelas Escrituras, tá bom? A verdade de que a salvação é pela fé e não pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz. A verdade de que somos salvos pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. A verdade de que Deus pertence o poder, a honra e a glória, agora e pelos séculos e séculos. Quem participou da Reforma Protestante? A objeção de Lutero ao sistema de indulgências abriu caminho para outros desafios à doutrina católica e em toda a Europa. Por exemplo, João Calvino na França, Ulrico Zwinglio na Suíça, propuseram novas ideias sobre a prática da Santa Ceia e um grupo chamado Anabatista rejeitou a ideia de batismo em crianças, eles ainda não ter noção do que era o batismo e deveria ser reservado apenas para os cristãos adultos. O principal objetivo da Reforma Protestante
De modo geral, a maioria dos desafios à Igreja Católica girava em torno da noção de que os cristãos individualmente deveriam ser menos dependentes da Igreja e do papado, né, e dos sacerdotes para a condução espiritual e salvação. Ao invés disso, os cristãos protestantes seriam independentes em seu relacionamento com Deus, tomando responsabilidade pessoal pela sua fé e se referindo diretamente à Bíblia, o livro sagrado cristão para a sabedoria espiritual. Bom, a reforma protestante aconteceu só na Alemanha? Não! A reforma protestante teve início na Alemanha com Martim Lutero, porém se espalhou por diversos outros países da Europa. Um dos países que foi muito afetado por ela foi a Inglaterra. No país, a reforma começou com Henrique VIII, em 1534. O motivo foi porque o Papa não concedeu a ele uma anulação do seu casamento. Consequentemente, o rei Henrique rejeitou a autoridade do Papa e assumiu a autoridade sobre a Igreja da Inglaterra. Então, ficou sendo um tipo de igreja híbrida, que combinava doutrinas católicas e ideias protestantes. Isso aconteceu durante 20 anos. E nesses 20 anos houve uma turbulência religiosa na Inglaterra, até que a Rainha Maria, né, de 1553 a 1558, reintegra o catolicismo na Inglaterra, enquanto perseguia e exilava os protestantes. Essa foi apenas uma das tentativas para calar a voz dos protestantes. Bom, a reforma protestante afetou apenas a Europa, então? Não! O impacto do que começou na Europa afetou também todo o Novo Mundo. Alguns cidadãos ingleses não acreditaram que os esforços da Rainha Elizabeth I de restaurar o protestantismo na Inglaterra iriam muito longe. Estes se dividiram em dois grupos. O primeiro ficou conhecido como separatista e acreditava que a Igreja da Inglaterra era tão corrupta que a única escolha era deixar o país separado da Igreja e começar uma nova igreja. Eles chamaram de a Igreja Separatista Inglesa. Por volta de 1607 e 1609, alguns separatistas tentaram começar uma nova vida na Holanda. Entretanto, o esforço falhou devido à pobreza e à percepção de que as crianças assimilaram muito da cultura holandesa. Então, muitos destes separatistas voltaram para a Inglaterra. Em 1620, se prepararam para uma segunda tentativa de estabelecer uma nova vida e igreja. Eles navegaram rumo à Inglaterra, desembarcando eventualmente numa cidade perto. Depois de um tempo, ficaram conhecidos como peregrinos. O outro grupo de cidadãos ingleses que não achou que os esforços da reforma da Rainha Elizabeth I foram suficientes foi chamado de não separatistas e, com o tempo, receberam o nome de puritanos. Eles não queriam deixar a Igreja da Inglaterra, mas apenas reformá-la ao eliminar o remanescente do catolicismo. Apesar disso, alguns puritanos viram a imigração para a Nova Inglaterra como a melhor chance para uma verdadeira reforma da Igreja e liberdade de adoração. Em 1630, uma década após os peregrinos embarcarem, os primeiros puritanos viajaram para o Novo Mundo e estabeleceram a colônia da Bahia em Boston. Embora separatistas e não separatistas discordassem sobre cortar os laços com a Igreja da Inglaterra, ambos os grupos de colonos norte-americanos compartilharam a insatisfação com a Igreja e uma mentalidade de que eram livres para estabelecer uma Igreja mais alinhada com a sua visão espiritual. Apesar de previsível, essa liberdade para praticar a religião de acordo com a crença individual levou à criação de incontáveis igrejas, denominações e doutrinas diferentes nas colônias. Ao longo da história, essa diversidade também levou a desacordos. Entretanto, essa diversidade religiosa também se tornou uma parte essencial da identidade dos Estados Unidos. A Declaração dos Direitos proíbe explicitamente o estabelecimento de religião ou a proibição do livre exercício das mesmas. Com raízes na Reforma Protestante, essa se tornou uma parte importante e duradoura da mentalidade americana. Mas as consequências da Reforma Protestante?
Junto com as consequências religiosas da reforma e contra-reforma, vieram profundas e duradouras mudanças políticas. A nova liberdade política e religiosa do norte da Europa teve um custo muito alto, com décadas de rebeliões, guerras e perseguições sangrentas. Apenas a Guerra dos 30 Anos pode ter custado à Alemanha 40% de sua população. O rompimento com Roma também desencadeou a transição de países católicos para protestantes, como é o caso da Inglaterra e de outros. Os desdobramentos incluem a dissolução de monastérios e muitas rebeliões. Já as repercussões positivas podem ser vistas no florescimento intelectual e cultural que inspirou todos os lados da divisão, no fortalecimento das unidades da Europa, a música da Igreja Luterana, os altares barrocos de Pieter, Paul Rubens e até mesmo o realismo dos mercadores calvinistas holandeses. E então, meus queridos, qual a importância da reforma protestante nos dias de hoje, 506 anos depois? Precisamos ressaltar que a importância não está apenas em nossa fé, mas na contribuição para o mundo. A reforma influenciou na política, nas ciências, nas artes, na educação, na economia, na cultura, nos direitos humanos e no direito à vida e na escola pública. A reforma protestante resultou em alguns benefícios que temos atualmente e muitas vezes não associamos ao fato de estarem relacionados. Um deles é a liberdade de expressão. Apesar de não ser um ponto abordado diretamente por Lutero, ele insistia que toda autoridade humana é temporária e que a consciência pode ser oferecida apenas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Desta forma, os cristãos tiveram a oportunidade de questionar práticas antes aceitas pela Igreja, como a escravidão, por exemplo. O ponto é que Lutero e outros protestantes tiveram a ousadia de resistir a um governo hostil ou desafiando. É importante lembrar que a maioria dos países na época da Reforma ainda vivia sob o sistema monárquico. Esse foi um dos passos que levou à atual democracia que desfrutamos. Também foi a partir da Reforma que houve a separação entre Estado e Igreja. Fundação dos Estados Unidos e do Canadá. Quando houve a separação do Estado e da Igreja, os protestantes puritanos foram terrivelmente perseguidos. Eles migraram então para os Estados Unidos e para o Canadá. Fundaram essas nações que têm bases no protestantismo e que são modelos de democracia para o mundo. Também teve grande influência a reforma e o trabalho. Na Idade Média, por interpretação equivocada da palavra de Deus, o trabalho era considerado um castigo de Deus. Só as classes menores eram impostas a isso. As classes mais altas trabalhavam se quisessem. Quem acabou com isso foi Lutero, mostrando a importância e a valorização do trabalho como dom de Deus para as pessoas. Outra influência foi a dignidade do trabalho e a importância da produção. Na reforma, a economia era baseada na agricultura de subsistência. A partir da reforma, com a dignidade do trabalho, valorização de produção e o excedente de riqueza, surgiram o sistema bancário, a circulação de moedas, etc. Também outra forma de influenciar foi a liberdade religiosa e os estados seculares. A reforma tirou o mundo de 300 anos de obscurantismo total, onde as pessoas eram obrigadas a seguir uma religião e até morriam por ela. Foi a reforma que trouxe a liberdade religiosa. A reforma protestante e a expansão do conhecimento foi uma outra forte influência que a reforma trouxe. A reforma, então, conseguiu tirar do povo a ideia de que anjos ou demônios explicam todos os fenômenos naturais. A partir da reforma se produziu conhecimento e ciência como nunca se tinha visto antes no mundo. Para nós encerrarmos o nosso vídeo, também o protestantismo trouxe uma reforma no ensino público. Foi a reforma que trouxe o ensino público gratuito. Isso teve importância gigante para que a Europa tivesse um avanço técnico, científico e cultural.
Então, é isso. É o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês sobre a reforma protestante. Precisamos lembrar que muitos homens, muitas mulheres lutaram bravamente para que hoje nós comemorássemos 506 anos da reforma. Pessoas que deram mesmo as suas vidas, os pré-reformadores, os reformadores, né? E toda a sua descendência que continuou até chegar a nós. E não parou por aqui, meus queridos. Nós ainda fazemos parte da reforma. Precisamos sempre estar lembrando dos 5 solas da reforma. Vamos lembrar quais são? Os 5 solas da reforma protestante são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Todos são frases do latim, o termo sola significa somente. Assim, temos 5 solas da reforma: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Somente a Deus a glória. Então, esses 5 solas da reforma protestante precisam estar bem aquecidos no nosso coração para que a gente continue, então, participando dessa reforma todos os dias. Somente a Escritura. Nós precisamos entender que todas as nossas atitudes, decisões, escolhas precisam estar pautadas nas Escrituras Sagradas. Somente a Deus toda a glória. É somente a Ele que nós precisamos e podemos e devemos entregar toda a nossa adoração. Somente por meio da fé, né? É só por meio da fé que nós encontramos a salvação. Não é pelas obras, mas é a fé no sacrifício de Jesus Cristo feito lá na cruz do Calvário. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração, assim como falaram fortemente no coração dos reformadores. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.